E aí, pessoal? Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, no Dolabama, dizendo nego se tá sem feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Isso pode uma vontade, uma vontade danada, de mandar flores no delegado, de bater na palma do vizinho, desejar um dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada, de mandar flores no delegado, de bater na palma. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Só aguardando aqui o Rafinha. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Bom, então a gente vai começar com essa série de lives aí, gente. Porque na verdade o que está acontecendo é que finalmente vamos lançar aí o nosso projeto online. E aí, Rafa? E aí, cara? Tá, meu querido? Beijo, meu querido, como você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, cara. Tô explicando pro pessoal que, na verdade, o que está acontecendo aqui é que a gente finalmente vai lançar o nosso conteúdo online. E aí, dentro, né, da proposta do curso, a gente vai começar, a gente resolveu criar, né, esse projeto também, que são as lives, mas uma live um pouquinho diferente, né? Vamos conversar com os nossos próprios alunos, as pessoas especiais que fizeram o curso aí. E o Rafa foi o primeiro que aceitou o convite. Valeu, Rafinha. Irrecusável esse convite. Irrecusável. Não tem, né, cara? O detalhe, o grande detalhe que eu acho e o que eu penso sobre essa possibilidade de trazer aí esses meninos maravilhosos mostrando o trabalho é para que as pessoas conheçam, né, e vejam como tem dentista espetacular espalhado pelo Brasil. Esse menino aí, ele é fantástico. Ô, Rafinha, conta um pouquinho aí da sua história, cara, pra gente. Como é que foi isso aí? Você sempre quis ser dentista, velho? Cara, pior que não. Meu primeiro vestibular foi pra engenharia civil, eu acho que foi, se eu não me engano. Não Civil? sabia, eu não sabia, não tinha noção do que fazer de vestibular. E na época pensei, vou fazer engenharia civil. E nesse meio tempo, minha irmã começou a cursar odontologia e começou a gostar bastante, estava bem animada e tudo mais. E aí chegou no final do ano, onde eu ia prestar realmente o vestibular, né, que valia o final de terceiro ano. Eu falei, vou fazer odontologia, né, para ver o que acontece. Puxado pela sua irmã, mas foi esse, Fui né? indicado por ela, isso mesmo. Minha irmã, ela começou, foi a primeira da família a fazer odontologia. E eu lembro que na época ela estava no segundo ano, no terceiro ano, quando eu entrei. E foi ela meio que me incentivou, assim. Ela nunca me falou para fazer nada, mas eu via como ela estava contente fazendo aquilo. E acabei resolvendo fazer também. Passei em Cascavel, lá, né? Na minha cidade natal. Cidade do Pedrinho, não sei se ele tá aí, do João também. Pedro foi meu veterano. O João estudou comigo, aí, meninos sensacionais. E aí começou, cara. Começou minha vida dentro da Tá odontologia. bom, hein, cara? Só, Ô, só melhorando. cara, e aí então você entrou na faculdade lá, e como é que foi, cara? Você já ficou apaixonado pela profissão? Já foi uma Cara, coisa eu tinha boa, assim? gostado da faculdade, assim, porque o primeiro ano ele é muito. Você não tem muita noção da prática clínica, né? Muita matéria de base, então você não tem muita noção do que vai ser tudo aquilo, né? Eu falo Então, para passa do você, primeiro, né, você cara? é apaixonado pela odontologia ou não no início, mas para mim foi um processo, assim, eu fui gostando da odontologia conforme o tempo foi passando, e aí, o que é mais engraçado, eu acho que isso continua, assim, cada ano que passa eu me torno mais apaixonado por ela. Mas Graças nesse período aí eu mudei muito de área também, assim. Eu entrei e eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer bucomaxilo. a É, é. Queria ser cirurgião bucomaxilo, achava sensacional tudo aquilo. Fiz alguns estágios dentro da universidade mesmo, dentro da bucomaxilo. Me desencantei em um certo momento. Fui monitor de prótese durante 2 anos, gostei muito. Aprendi muita coisa na monitoria de prótese da universidade. Aí, no finzinho do ano, cara, no final do quinto ano, que a gente tinha
uma prática de clínica infantil. A gente tinha introdução à ortodontia. E foi ali que me fisgou um pouco e onde surgiu a minha primeira especialidade, né? Que foi a ortodontia. Tem um professor, Alexandre Bandeira, que, puta, foi um cara que eu tinha muita admiração, assim, e que foi quem me fez seguir primeiramente pela ortodontia. Que loucura, cara. Então você queria fazer buco, a Isso. orto puxou. Eu fazia civil, aí fui fazer odontologia, aí queria fazer buco, aí fui mudando. É que entra dentística nisso aí, irmão? Cara, então, aí tem uma pessoa, não sei se tá na live aqui, mas tem um cara muito foda, que é o Gustavo Petris. O Gustavo Petris, puta, foi um cara que colocou a sementinha da dentística, assim, sabe? Tinha me formado, trabalhei durante 3 anos no serviço público, no posto de saúde, e nesse meio período fui fazendo minha especialização de ortodontia. E nesse meio tempo a gente abriu o consultório, comecei a clinicar, e senti necessidade de me atualizar um pouco sobre o que era a dentística, né? Do que eu tinha aprendido na graduação e o que já tinha evoluído. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo o Gustavo, porque ele é vizinho de cidade aqui, né? Eu sou de Francisco Beltrão atualmente, moro em Francisco Beltrão, e ele é de Renascença, que é bem perto. E ele ia dar o primeiro curso dele com o Dornelas, em Cascavel, na escola onde eu fiz minha especialização. E ele me falou do curso, falou, cara, eu vou dar um curso lá de dentística, você não tá a fim de fazer? Era o primeiro curso que ele tava montando, o primeiro Unimed. E aí eu falei, cara, vamos lá. Aí eu lembro que fui de carro com ele daqui pra lá. Quando foi isso? Cara, foi... Putz, deixa eu ver. Acho que foi meados de 2017 aí, eu acho. É recente, né? Foi mais ou menos 2016 ou 2017, cara. Não consigo me recordar muito bem. Depois eu vou procurar e te confirmo essa informação. E, cara, quando eu vi o Gustavo dando aula e vi os casos dele, puta, cara, eu não acredito que isso é odontologia, sabe? Foi um negócio que, sei lá, mudou minha percepção totalmente, assim, e foi onde essa questão de começar a se apaixonar pela profissão, cara, ele foi tipo um soco na cara, assim, sabe? Puta, isso aqui é o que eu quero fazer, sabe? Eu falei, cara, o Gustavo é sensacional. E então foi ele que me deu esse empurrão inicial, e até hoje, puta, tiro muita dúvida com ele, acompanho muito ele, então é um mentor, assim, dentro da dentística para mim. O cara é sensacional, fora da curva. E aí quem depois concretizou isso tudo foi o Kaká, lá em Cascavel também, o Kaká Godoy. O Godoy? Isso, eu fiz o curso com ele lá. E não foi para mim, foi para você. Ele mandou um coraçãozinho. Para você. Cara, daí foi onde tudo aquilo que eu iniciei vendo com o Petris ali no curso que eu fiz com o Kaká, que foi um curso mais longo de estética restauradora contemporânea, foi onde aí, sim, todo aquele monte de informação começou a fazer sentido e foi o que me levou a buscar mais cursos e me envolver cada vez mais com a dentística e com a prótese e virar o meu dia a dia tudo isso, né? Então, puto, o Gustavo e o Kaká, assim, foram dois caras fenomenais, assim, que foram bem relevantes e ainda são bem relevantes na minha rotina clínica e são pessoas que eu admiro muito, assim. E aí, cara, por começar isso, começou a aparecer Cássio, Cláudio, o Gus, Marcelo Hayashida, que acabei de ver que entrou aí, cara sensacional. Você não fez a especialização de prótese do Marcelinho? Ainda tô fazendo. Termino agora em abril. Aí o ano, puta. Hã? Só os cursos mais ou menos. Bem isso. Cara, mas o Paraná o nível é muito alto, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que vocês têm de emprego incrível, é impressionante, cara. Eu sempre falo para todo mundo, é muito especial ir para esses lados aí, porque, cara, eu acredito muito nisso mesmo, que a capital da odontologia nacional é aí em Curitiba, meu. É impressionante como tem cara fora da curva, meu. E cara, não para cada vez mais surgindo. E além disso, foi engraçado como cada um foi linkando o outro, assim, sabe? Porque eu conheci o Kaká através de uma indicação do Gustavo, aí a indicação da especialização foi através do Kaká e do Gustavo, aí através do Marcelo eu fui fazer o teu curso, conheci vocês, através de vocês conheci o Eduardo, conheci o Gustavo, conheci uma galera que, tipo, eu acho que o bacana da odontologia, que hoje eu acho mais sensacional do que a odontologia proporciona pra gente,
Eu acho que são essas amizades que a gente encontra pelo caminho aí, que a gente conhece tanta pessoa bacana, cara, que, puta, excelentes profissionais que fazem uma odontologia de alto padrão, mas que são pessoas, assim, acima de tudo, sensacionais. Então, acho que de tudo que a odontologia me forneceu até hoje, a minha esposa, né? Então, nem tenho o que falar, a odontologia me deu essa pessoa maravilhosa na minha vida e todos esses meus amigos que eu pude fazer a partir de então, cara, é um prazer conhecer cada um de vocês e fazer parte disso tudo. Que lindo, velho, que bonito. Mas eu creio muito nisso também. Enfim, eu acho que é quase como se fosse uma, sei lá, uma linha de pessoas que querem o bem, né? E não são egoístas, né? Que pensam em Sim. compartilhamento. Tipo, o cara vê você lá crescendo, às vezes você fazendo uma odontologia bonita e poxa, lotado de detalhe, um cara minimalista, detalhista. Então, a galera, bem, pelo menos eu não acredito nisso, né? A gente quer ver, né? O que a gente mais quer ver é cara fora da curva dentro da odontologia. Uhum. Então, tanto é que o convite que eu fiz aqui foi porque eu já considero você um cara acima da média, mas muito acima da média. É que incrível. E que as pessoas precisam conhecer, meu. A galera tem que ver o seu trabalho, né? E saber de todo esse esforço, essa história bonita que você tem dentro da odontologia, meu. Putz, eu fico muito feliz mesmo, muito lisonjeado de ter, sei lá, contribuído em alguma coisa aí. Pô, demais, cara, demais. O curso de vocês, assim, foi um... Eu achava que eu sabia isolar, né, alguma coisa, até ir fazer o curso, cara. Foi sensacional. Eu até brincava com alguns amigos meus que foram fazer um curso de isolamento, que eles foram fazer antes de mim, foram fazer do Guerreiro, né? Aí eles me convidaram para fazer, aí eu olhei para eles e falei assim, cara, curso de isolamento, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês vão fazer o quê? Curso de montar carpule daqui a pouco? Vão voltar... E queimei a língua de um jeito, cara, quando fui fazer o curso, que eu achei sensacional, cara. A didática de vocês, o curso, puta, mudou minha rotina clínica ter feito esse curso, cara. E, puta, hoje isolamento para mim é a base da odontologia. Então, a gente tá falando de odontologia adesiva o tempo inteiro. Se a gente não tiver um ambiente controlado, é impossível fazer isso. Então, Pois não é, né? tem desculpas para você não isolar, né? Cara, essa semana eu fiquei até meio incomodado, né? Porque fizeram uma postagem lá até no Instagram do Rafa, não sei se você viu, né? E colocaram lá para ele, como é que era? Isolamento é modinha, cara. Você viu isso aí? Não vi. Eu vi você postando, mas eu não vi de onde surgiu. Nossa, cara, eu fiquei pensando nisso, né? Falei, caramba, modinha, né? O negócio é tão antigo, já tem aí quase 200 anos de prática, né? Tem uma indicação absurda e ainda tem gente se perguntando se isso daí, se o que está rolando agora é modinha. Não, é absurdo, né? Aí, Rafa, fala, você acha que isolamento é modinha, velho? Cara, eu acho que não. Eu acho que dentro do que a gente, como eu te falei, dentro da odontologia adesiva que a gente faz hoje, você não pode queimar etapas. Então, eu acho que para você ter um trabalho de longevidade, para você conseguir ter o padrão que a gente tenta, almeja sempre, né, um alto padrão de desempenho nas restaurações, procedimentos adesivos, você não isolar, parece que você queima a etapa mais importante disso tudo. Então, não adianta você ter o melhor adesivo, o melhor fotopolimerizador, melhor material, o que seja, e você está trabalhando num ambiente contaminado, úmido, que não vai favorecer nenhum desses materiais e instrumentais que você está utilizando. Então, eu acho que modinha não, isso aí acho que caiu de vez, acho que quem não isola vai começar a isolar a partir de agora e é algo que vai voltar, não sei se em algum tempo deixou de ser, mas eu acredito que sim, de ser algo primordial, o isolamento absoluto, mas eu imagino que agora, com essa vertente dessas pessoas que falam de isolamento, como você, como o Cláudio, o Tabuzzi, o Guerreiro, todo esse pessoal que bate bastante em cima e ensina muito isolamento, eu acho que vai levar e tornar isso acessível para todos os dentistas, que é acessível, não tem, acho que, como falando, acho que não tem motivos para você não, desculpas para você não isolar, né? Então, eu não acredito que seja modinha, não, cara. Eu acho que é algo que é a realidade e quem não tá dentro disso tá errado. Eu fico tentando imaginar, né, o porquê que a pessoa, né, tem esse pensamento assim, poxa, isso daí é uma modinha, tá pegando agora e daqui a pouco isso tudo vai passar. Uhum. Eu acho que a gente precisa, né, se criar sempre em ciência, né, cara? Sim, com certeza. Pô, a gente já saiu da faculdade com todo o conceito bioquímico que envolve adesão.
Uhum. Eu sei que tem um monte de gente que bate firme em cima disso, fala que não precisa isolar, mas, cara, eu acho que aquilo que eu mais comento com todo mundo a respeito desse assunto é o seguinte: falo, meu amigo, você não precisa isolar absoluto desde que você faça um isolamento, né, relativo de alta qualidade, que você consiga realmente controlar. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né, Rafa? Consegue, né? O Quem Rafa, trabalha no caso, para conseguir isso. pessoal, meu, com imagem profunda, cara, não tem como. Como que vai fazer um relativo naquilo lá? Então, é aquilo que eu digo, né? O isolamento absoluto ele pode ser discutível algumas vezes, mas tem momento que, poxa, eu acredito, né? Observando os fatores bioquímicos que envolvem a adesão, que não tem como, não é discutível. Não. Tem momentos que ele é imprescindível, que se você não fizer, não, poxa, esquece, a adesão não vai funcionar, né? No mais nível. Daí cai naquilo que o Rafa estava falando, né, Rafa? Não adianta você comprar o melhor adesivo, não Não, adianta nada. Cara, ele não vai fazer mágica. sim. E acima de tudo, tranquilidade, né, cara? Você trabalhar num ambiente isolado é muito mais tranquilo, né? Puta, É gostoso. acho que é mais tranquilo pro, Estresse. inclusive pro paciente, né? Então, Sim. puta, trabalhar com isolamento é sinônimo de tranquilidade, cara. Você vai do início ao fim sem maiores problemas, né? Sem intercorrências, nada. Então, é tudo muito controlado. Tudo você consegue prever o que vai acontecer, você consegue se planejar. Então, o isolamento hoje é base para qualquer procedimento. E como é que era, Rafinha? Você apanhava muito no começo, assim? Conta um pouco disso aí pra gente. Cara, Por quê, cara? Qual que era a dor muita ali? dificuldade. O que mais me incomodava era basicamente distância de perfuração, nunca acertava, sempre ficava ou curto ou ficava muito lençol entre na meia. Me batia demais com isso. E passar, cara, o lençol entre os dentes era um parto, assim, tinha muita dificuldade, rasgava, era onde me estressava, sabe? Passava um lençol, tava rasgava, aí troca. Aí vai passar de novo, rasga, e rasga, e rasga, e vai. Tá E terminando, a última passagem, rasgando só. era uma das maiores dificuldades. E, claro, margens profundas, né? Então, quando você tinha uma situação um pouco mais complexa ali, eu não conseguia pensar em estratégias para conseguir realizar um isolamento nessas situações. Então, Sim. acabava praticando um isolamento relativo na situação que mais precisaria de um isolamento absoluto, por ter dificuldade de acessar e de isolar essas áreas mais profundas, né? Então, depois, com o curso de vocês, eu acabei descobrindo algumas situações de qualidade de lençol, espessura de lençol, tipos de grampo, ativações de grampo, e aí tudo começou a fazer mais sentido e começou a facilitar bastante, né? Pô, então vamos lá. Tô doido pra ver. Vamos ver o que eu aí. Eu vou começar com aquele caso que você me ajudou. Aquele. Que discussão, falar bastante sobre ele. Aquele caso, deixa eu pegar aqui. Eu vou trocar, beleza? Tá dando uma É melhor deitado travadinha em aqui na sua internet. aí. Assim tá top, ô Rafa. Tá top? Tá. Quantas vezes você já se deparou com essa situação, cara? Uma MOD extensa, e aí ela chega fraturada para você no consultório, aí você entra com a sonda aqui assim, e aquela parede remanescente começa a levar a gengiva lá embaixo junto, assim, né? O paciente fala, cara, toda vez que eu mordo ali, dói, incomoda. Aí você começa a mexer ele, você começa a ver aquela ficar branquinha, a gengiva ali, movimentar, você fala, puta, esse dente aqui tá condenado, vou extrair esse dente, já não tem mais o que fazer, uma fratura muito extensa. Aí você vai tentar limpar para ver se ainda existe alguma possibilidade, né? E aí você remove todo o material e encontra isso. Margem profunda na lingual, na mesial, na distal. Inicialmente, eu, antes do curso, olharia isso aí, para mim, iria direto para aumento de coroa, para tentar manter. E nem tentaria isolar inicialmente. Já ia fazer um ionômero de vidro ali, mandar para cirurgia para aumentar. E aí foi esse caso que eu te mandei, né? Falei, Cássio, tô com um pepino aqui no consultório, cara. Preciso isolar um caso aqui, preciso fazer IDS, preciso fazer levantamento de margem, mas eu não sei como que eu vou adaptar uma matriz nesse dente e como que eu vou colocar um grampo, porque eu preciso adaptar bem essa matriz e preciso tracionar essa gengiva, né? Preciso afastar essa gengiva. Como é que eu vou fazer? Aí lembro que você mandou um áudio. Cara,
se você tiver uma solda ponto, pega uma matriz, faz isso, dá o contorno e tudo mais. Eu falei, cara, inclusive eu tenho uma solda ponto, eu sou ortodontista, eu tenho uma na gaveta. Se tem uma coisa que eu tenho no meu consultório, é uma solda ponto. E aí eu tentei captar tudo aquilo que você me falou, e aí a gente fez essa seguinte abordagem, que foi indicada e orientada por você, né? Mas foi muito bacana. Eu não sei se alguém teria alguma possibilidade diferente, ou se você hoje faria diferente também, mas a ideia aqui, no caso, foi criar uma matriz soldada, adaptada em toda a região do término do dente, né? Então, peguei uma matriz metálica, dei a volta no dente, tentei encontrar toda a margem, colocando ela subgengival, né? Tentei encontrar toda essa margem, e aí prendi e soldei. Eu já vou mostrar as fotos ali de como foi feito isso. E aí a minha dúvida foi que o Cássio falou assim para mim, cara, você vai colocar essa matriz, e aí você vai passar o lençol por cima dela. Aí eu comecei a dar risada comigo e falei, cara, o Cássio tá maluco. Todas essas rebarbas, aí na hora que eu passar o lençol, vai acontecer aquele inferno que era meu maior medo e meu maior desconforto toda vez. Vai rasgar o lençol. Vou passar outro lençol, vai rasgar de novo. Vou passar outro lençol, vai rasgar de novo. Eu falei, não, mas Cássio tá falando, vamos nessa, né? Vamos acreditar. Coloquei a matriz ali, adaptei bem. Como eu consegui fazer ela soldada, então ela teve um travamento muito bom. Ela não estava movimentando nem nada, estava bem fixa ao dente. E aí eu consegui passar... Cara, quase fazer banda, né, meu? Hã? Quase não sabe fazer banda. Cara, e olha que banda é uma coisa que eu não utilizo muito, sabia? Desde que da minha formação, ela já é sem banda, né? Com tubo colado, então eu não tenho muita prática para fazer banda, não. E aí eu fiz... Você então, Rafa? Hã? Pra que servia esse negócio de solda aí? Cara, justamente para soldar algumas pecinhas no próprio fio, assim. Eu usava para isso, mas para fazer banda eu não utilizava mais. Mas eu consegui adaptar bem essa matriz e passar o lençol. E quando eu passei o lençol, consegui colocar as duas cunhas para travar um pouquinho melhor e adaptar bem na margem do dente ali, do término, né? E aí com o Top Dam, que serve para isso e não para evitar entrar fluido, né? Então ele veio ali só para travar essa matriz na posição, né? Vamos combinar que Top Dam não é para fazer isolamento, ele só serve para adaptação de matriz, para travamento de alguma situação. Então a gente colocou ali o Top Dam para manter essa matriz em posição, para fazer todo o processo de adesão ali, o IDS, né, o selamento dentinário imediato, fazer a DME para levantar a margem e fazer uma biobase para uma posterior restauração indireta, né? E aí como é que foi feito? Então com uma fita matriz de 0,05 milímetros, você faz um anel em volta do dente, e aí eu tenho esse alicate de bico chato, mas qualquer alicate que você consiga, você vai bem na vestibular do dente, assim, e dobra, faz uma dobra para mesial e para distal, que você vai marcar bem o perímetro do dente, né? Aí eu levei para uma solda, então no caso a solda ponto. Tem um alicate, para quem não tem solda ponto no consultório, eu até mandei no grupo, né? É um alicate que chama de rebite, ela faz essa solda de maneira não elétrica, né? Ela faz uma perfuração, dobra a matriz por dentro dela mesma e acaba travando. Então você consegue fazer esse anelzinho também de uma maneira mais facilitada. E aí você faz esse anelzinho e depois que eu adaptei ele, fiz toda a biobase, levantei toda essa biobase para a gente fazer o preparo e depois fazer a cimentação. Então, aqui após o preparo já, né, já tinha feito o preparo, já tinha feito a moldagem, já no momento da cimentação, após o jateamento, né? Aí agora já consigo adaptar grampos nessa posição, para a gente conseguir posicionar o lençol, por conta do levantamento de margem. Nesse caso, eu optei por 2B4, porque esse paciente tinha uma limitação de abertura bucal. Então, eu tinha pouco espaço para trabalhar. Era bem difícil chegar naquela situação. Então, o 212 modificado acabava ocupando muito espaço e dificultava o meu trabalho. Então, usei os 2B4 pela delicadeza dele, né? Para conseguir afastar bem, principalmente a parte palatina, a parte lingual, que era mais profunda. Então, consegui afastar bem e posicionar bem o lençol abaixo do término. E aí, através disso, a gente consegue fazer uma cimentação de uma indireta em resina ali. Agora o Gustavo ele vai gostar bastante. Então, sem pino, com os protocolos biomiméticos preservados ali. Nessa época eu não usava fibra, então não utilizei. E uma cimentação com resina aquecida, que o meu grande mestre Marcelo Hayashida me ensinou.
E aí a gente consegue finalizar um caso com essa qualidade, né? Então, um caso que inicialmente a gente avaliaria como um caso perdido ou de necessidade cirúrgica, né? A gente consegue realizar com um bom isolamento, uma boa matriz, uma boa delimitação do término, né? E os protocolos de levantamento de margem que a gente preconiza atualmente. Ô, Rafa, e essa coroa aí, quem que fez? Eu, Handmade. handmade. Incrível. Made. Esqueça desse detalhe. Eu gosto de esquentar a cabeça, né? Não há problema. Nada, cara. Verdade. Trazer trabalho para casa. Bicho, eu fico olhando assim e a primeira coisa que me passa na cabeça quando eu vejo um caso como esse assim é que há alguns anos eu imaginaria com certeza assim que seria impossível realizar um treco desse. Eu falar, nossa, cara, isso Eu aí, também. um treco desse. Que trabalho lindo, velho. Que trabalho lindo. Eu Gostoso. E é o que eu falo pro pessoal, cara. Tipo, meu, você fez o melhor que poderia fazer, né? Você conseguiu aí, obteve os melhores valores de adesão pelos controles que teve aí da umidade num ambiente tão profundo, cara. Né? sim. A outra, obviamente, poderia ter feito aumento de coroa, mas que a gente poderia, sempre... então, né? Não é que E está aí, contraindicado. dois dentes vizinhos iam sofrer com esse aumento, né? Não tem jeito, cara. Uhum. Sim. Toda a tábua óssea ali, né? E aí poderia ter até uma elevação radicular dos dentes vizinhos, né? Mas Sim. como conseguiu aí uma elevação de margem de qualidade, então elevou a margem, né? Mostra lá, enfim, olha lá, subiu a margem, e aí quando ele foi trabalhar depois da cimentação, ele já trabalha numa altura completamente diferente, ali, né? Já facilita. É outra situação, né, cara? Então, então a gente parece o mesmo dente, né? sim, a gente apanha no começo ali, né? Porque só DME não é tão simples assim, né? O que a gente Sim. pode dizer é assim, o isolamento você tem que começar, você tem que praticar, e eles são níveis, né? É igual a gente na faixa branca e a gente vai indo. Né? Principalmente, cara, então, diga. eu acho que é o que é mais interessante de cuidar no DME, que não é algo, parece algo simples quando a gente fala, né, de não fazer um acesso cirúrgico ali, mas é da necessidade de ter um ambiente extremamente polido, né, nessa região. Então, Isso é uma rebarba, não pode ter muito resina, tem que ser algo bem biológico mesmo para que aquele polimento não agrida os tecidos periodontais, né? Então, acho que essa é a maior sacada do levantamento de margem, você conseguir manter esse perímetro bem polido para que seja uma superfície saudável para a gengiva se apoiar, né? exato. Polimerizar bem a resina tem que ser super bem polimerizada, com o acabamento mais liso possível. Então, quando se consegue fazer uma adaptação de matriz como ele fez, cara, fica tudo lisinho, brilhando. Né? Mas não são todos os casos que às vezes a gente consegue fazer isso. Né? E aí você, muitas das vezes, precisa rebater o tecido ali para poder dar um acabamento, passar borracha, fazer alguns outros tipos de coisa, sem ter a necessidade de você remover tábua óssea. Né? A ideia é derivar. O que é, enfim? Você postou agora recentemente, né? Sim. Fez o DME, não tinha como dar um acabamento interessante naquele momento ali, então você rebate o detalhe ali só para dar um polimento. Imagina a dor de cabeça, Rafa, se a gente não tivesse esse dente de trás seu. Porque daí o que acontece, né? Você teria que travar todo o lençol, né, num dente totalmente destruído. Daí, nele, né? cara, ficaria mais complexo ainda. E aí nem sempre a gente consegue fazer a banda e segurar ela com um grampo e ainda segurar todo o lençol. Sim. Então são... Esse caso ele tá resolver desse jeito porque você tinha o dente de trás ali para segurar toda a tensão do lençol, né? Que é maravilhoso. E aí a grande dificuldade é utilizar, né? Fazer a utilização das matrizes em conjunto com o isolamento absoluto, que é um capítulo de parte, né? Eu falo para o pessoal, primeiro vamos aprender a isolar, vamos entender de lençol, vamos entender de campo, né? Primeira fase, você vai pulando, certo? Você vai entendendo depois que tipo de matriz, você vai cambiando, né, as necessidades da sua restauração com o sistema de isolamento. Sim. E a gente vai progredindo devagarzinho, né, nessas situações. Exato.
E aí, que mais? Que mais? Cara, já que estamos falando de DME, deixa eu abrir um outro casinho aqui, que é também bem profundo e é bem interessante da maneira que foi resolvida. Deixa eu pegar aqui. Surra de caso bonito. Hã? Surra de caso bonito. Então, vamos lá. Então, aqui o paciente chegou nessa situação, começar com uma radiografia aqui para a gente avaliar, né? O paciente chegou com dor, desconforto nesse molar. E quando a gente vê uma radiografia dessa, gela a espinha, né? Porque você olha essa área escurecida aqui, você pensa, cara, o assoalho desse dente está totalmente comprometido, né? Um segundinho, cara. Preciso mandar um beijo aí pro Rafael De Cruz, cara. Esse cara, sei que é um monstro, meu irmão. Sei que é um monstro. Um monstro. E aí a gente vê... Pode falar. Não, desculpa aí. Pode continuar, perdão. Não, mas a gente vê uma restauração de amálgama desadaptada, né? Sem muita função. E a gente vê essa imagem radiolúcida se estendendo para a região de assoalho, que inicialmente leva a gente a crer que esse dente está condenado, né? Com uma perfuração, um comprometimento do assoalho bucal, do assoalho da câmara pulpar. Mas, como sempre, eu não faço nada e não defino nada para o dente sem antes isolar, né? Então, para mim, a definição entre... Até às vezes me perguntam, Rafael, o que você pensa entre... O que você avalia antes de fazer? Se você vai optar por DME ou se você vai fazer um aumento de coroa cirúrgico? Para mim, eu sempre tento isolar primeiro e enxergar as margens. Então, se eu conseguir isolar e enxergar a margem, eu não vou para a parte cirúrgica. Eu faço o aumento de margem, né? A elevação de margem. E a mesma coisa para mexer em qualquer dente. Então, quando eu olhei a radiografia, eu pensei, cara, esse dente provavelmente está comprometido, né? Talvez eu tenha que extrair. Eu pensei, mas antes de mandar para extração, deixa eu limpar ele, deixa eu ver como é que tá. Então, eu removi aquela restauração de amálgama que estava ali, removi todo o tecido cariado, a estrutura que não estava tão interessante ali, que estava afetada pela cárie, que não estava boa para uma adesão. E aí agora eu precisava fazer o levantamento dessa margem. E aí nessa situação eu consegui fazer uma união entre o grampo, né, o 212 modificado, consegui abrir ele ali ligeiramente no momento de colocar a matriz, posicionei uma matriz cortada e travei de novo todo o contorno dela com o top DAN para fazer bem o formato, para adaptar bem a matriz junto ao término cervical, né? Para a gente ter uma adaptação bem... Oi? Eu não tinha visto essa aí, não, cara. Que coisa linda que você fez, meu. Eu não tinha te mandado? Não, seu cretino. Eu achei que eu tinha te mandado essa. Então eu usei de novo a matriz cortada ali, só que em vez de fazer uma matriz inteira, adaptei junto com o grampo. Então, trabalhando ali com 4 mãos, eu consegui abrir o grampo, empurrar a matriz um pouco na região de término, soltar o grampo de novo e adaptar bem com o top DAN naquela região. Aí eu procedi com o IPD, o selamento dentinário imediato pré-endo, né? Porque aí eu encaminhei para minha esposa fazer a endo desse dente. Então aqui dá para ver toda o top DAN fazendo esse contorno para manutenção da posição da matriz. E a gente começa a fazer o levantamento de margem lá. Geralmente eu inicio em algumas situações onde tem uma instabilidade da matriz, eu gosto de iniciar ele com uma flow, né? Então eu acabo utilizando a grandioso ali nessa região. Quando eu tenho uma adaptação um pouco melhor, a matriz fica mais travada, eu gosto de trabalhar já com uma resina de consistência convencional. Eu acho que ela tem uma resistência melhor ao longo do tempo, não sei o que você pensa sobre isso, mas situações onde eu não tenho um travamento muito bom da matriz, que ela está instável, eu gosto de iniciar com uma flow para ter uma certeza de que não vai movimentar ou que não vai desadaptar essa matriz daquela região, né? Cara, eu gosto de trabalhar com a flow, velho. Aqui... Eu sinto mais segurança também quando eu trabalho com a flow, porque eu não preciso ficar condensando contra a matriz, que eu não vou ter certeza se ela vai desadaptar ou não, né? Exato. E outra, né? O legal é você entrar com uma camada bem fina ali, né? Uhum. Regularizando também toda a região. E aí depois ele praticamente sela bonitinho ali, você consegue trabalhar depois, né? Uhum. Com facilidade. Mas esse primeiro acréscimo, cara, eu acho importantíssimo ser feito com flow mesmo. Sim.
eu tenho um pouco de receio de trabalhar com as resinas em massa aí nesse primeiro. Aham. Eu acho que a Que flor é- que tem a melhor adaptação nesse sentido. Olha só que Hum. bonito. Daí a gente procede com o aumento das paredes ali provisoriamente para facilitar o reisolamento depois para o tratamento endodôntico, para poder isolar individualmente esse dente, alguma situação nesse sentido. Selamento provisório ali, e esse dente eu ainda não finalizei porque está em tratamento endodôntico nesse momento, né? Tá encaminhado. Mas, de novo, uma adaptação numa matriz agora junto com um grampo 212, que foi personalizado, né? Foi modificado, então foi cortada a outra metade dele, foi feitas as dobras para fazer a modificar o posicionamento da lâmina, né? Galera, onde é essa pra galera? Porque tem um monte de gente que me pergunta direto isso. Por que vai cortar? Você acha que faria diferença a gente utilizar um grampo com duas asas ou com uma asa só, num caso como esse? O que você acha? Usar um com duas asas nesse caso, Isso, você não modificar. Qual que seria o problema da gente trabalhar com grampo cara, com duas dificultaria muito para eu conseguir fazer toda essa adaptação dessa matriz. Eu teria um espaço reduzido de trabalho. Não iria conseguir ter um bom posicionamento da matriz com um grampo tão grande nessa região. asas? Para mim, basicamente seria isso. Tem a força também, né, Rafa? Sim, o excesso de força nessa região. Também. Que Uma o raiz. grampo com as duas asas, ela exerceria uma força maior naquela região que eu não queria justamente por essa instabilidade dessa matriz, então eu preciso de menor força possível para que todo o conjunto fique sem nenhuma alteração de posicionamento, né? E um dente já com sofrido, vamos dizer assim, né? Sofrido. E já E a gente sofreu. olha radiograficamente agora, né? Então, dente selado para endodontia. Então, um dente que estava radiograficamente inicialmente comprometido e sem chances de sobrevida, a gente consegue manter ele em boca por mais um bom período, né? Que é o que a gente falou hoje, né? Hoje, meio-dia, que a gente fez aquele bem rapidinho, que é para falar sobre salvar dente, né? Que hoje é o que a gente mais tenta fazer no consultório, é isso, salvar dente da extração e de manter ele por mais um período em boca, né? Então, esse caso foi bem bacana, foi bem desafiador. Eu acho que se eu não tivesse feito o curso, eu não sei se eu conseguiria resolver de uma maneira como foi resolvido. Então, foi um caso bem interessante. Mas o legal é isso, né? Justamente nessa situação, né? Talvez a gente esteja antecipando passos, né? Sim. Lá atrás, eu com certeza extrairia um dente como esse. Uhum. Na verdade, eu pedi para você, essa paciente, quando chegou, eu fui fazer a avaliação geral dela, ela tinha ausência dos dentes antagonistas, então ela tem uma extrusão até aceitável desses dentes. Quando eu olhei a situação clínica inicial, eu falei, vamos extrair todos esses dentes aqui, vamos colocar implante, que dente já regulariza a tua curva de SP e tal. E inicialmente eu falei para ela isso, falei, vamos tirar esses dentes, né? Pensando na reabilitação completa, eu achei que seria mais interessante. Uhum. E a paciente foi embora, fiz uma limpeza nela, a paciente foi embora. Aí no dia seguinte ela ligou lá no consultório, Rafael, começou a doer um dente, tô com uma dor num dente e tal, você poderia dar uma olhada para mim? Eu falei, não, posso, vem aqui, vamos dar uma olhada. Daí ela foi, e aquela restauração já estava muito infiltrada, então ela começou a ter um quadro de pulpite naquele dente. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai demorar um pouco para extrair, eu vou fazer o acesso, limpar, medicar, e aí fica esse dente aí, né? E quando eu limpei, consegui isolar tudo, eu falei, cara, mas eu não sei se esse dente vai ser extraído, sabe? Talvez eu possa ele, a coroa, ajustar um pouco depois na hora da reabilitação, mas, cara, sacrificar esse dente, já colocar um implante, a paciente não era jovem, mas, assim, tinha lá seus 50 e poucos anos, então tem muito tempo, né, cara, para esse dente ficar em função ainda e você condenar ele diretamente. E aí, do outro lado da arcada, ela também tinha uns dentes que eu já tinha condenado. Aí eu consertei com ela de novo e falei assim, viu, sabe aqueles dentes que eu falei que eu ia extrair? Vamos tentar igual hoje, se a gente conseguir limpar e conseguir adaptar bem, vamos manter que a gente faz a reabilitação sobre eles. E a gente conseguiu, cara, todos. E eu acho que foi aquela dosinha, assim, de falar, cara, que dó desse dente ir embora, assim, então... Eu acho que a principal pergunta que você tem que fazer é assim, se fosse na sua boca, cara, você arrancava? Jamais. Então, porque não adianta, cara, implante ele não se comporta igual ao dente, cara, é muito diferente. Os nossos dentes, ele tem um negócio que é mágico, que é perfeito, que é o ligamento periodontal. Né? Nada.
muito nesse sentido, cara. Então, Sim. poxa, eu acho, é uma crença, né? Acredito muito forte nisso, que a gente precisa não deixar de pensar só em termos assim de que, poxa, vou reabilitar, o que eu vou utilizar? Eu acho que, na verdade, a gente precisa começar a pensar é que o que a gente está entregando para o paciente é tempo. Sim. Porque praticamente tudo que a gente faz, praticamente não, tudo que a gente faz vai falhar. Se tem Sim, em alguém algum momento. que acredita, que espera fazer a restauração perfeita, isolando, tal, não funciona dessa maneira. Uhum. Todo o material que a gente coloca em boca, ele vai falhar. Então, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor para que isso dure o máximo de tempo possível, para que a próxima correção seja lá na frente. Né? Sim. O implante, ele entra dentro disso também. O cara acha que ele vai fazer um implante, o implante vai durar para a vida inteira. Na verdade, para aquele dente específico, o implante é o fim da linha. Se esse implante chegar a falhar, você perde a capacidade reabilitadora. Aí começa enxerto para tudo quanto é lado. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes aqui que passaram por 2 protocolos, cara. Protocolo inferior, vezes. Né? E o osso foi embora. Agora a pessoa com 80 anos de idade, cheio do dinheiro, e sem. Sim. Tipo, você consegue mastigar com PT, cara? Eu Não, tá. consegui. É terrível a situação. Horrível. Hoje, assim, no consultório, que eu puder salvar de dente, eu sempre vou tentar salvar, em qualquer situação. Implante, Rafa? Eu não sei se você faz implante. Não faço, cara, não faço. Aí quem faz pra você? Tem um colega meu, o Jimmy, ele é... Tem 2 colegas, na verdade, que são implantodontistas aqui, que é o Furlan, o William Furlan, e o Dr. Jimmy, que também é implantodontia, que fazem pra mim. Deixa eu ver que eu tô tentando ver o horário, tô preocupado com o horário. Deu quanto tempo 8. de lá? 20 minutos a gente tem. Então tá tranquilo. Então, eu tô te perguntando isso porque os caras não estão chateados com você. Tipo, caramba, tinha mais implante e tal, agora tá começando. Cara, eu encaminho pouco, realmente eu encaminho pouco. Às vezes eu fico pensando, cara, não vai... Eu sempre penso assim, putz, vai tão pouca necessidade de implante no meu consultório, não consigo notar, mas é por causa disso, porque os dentes que talvez iriam para implante, a primeira coisa que eu imagino tô salvando, então... E é interessante, tipo, a minha especialidade é implante, né? Eu comecei com. E no início, cara, eu colocava implante pra caramba, era impressionante. Tudo que eu via era implante. Eu olhava o dente, nossa, esse dente aqui já era, tem que tirar e colocar implante. E aí, depois de um tempo, eu comecei a colher os dissabores, né? Sim. Técnica, tal, algumas coisas que você, poxa, utilizei o melhor implante, né? Fiz toda a proteção, tal, e eu tô vendo ali que tá tendo perda óssea, que tá, né, dentes destruindo. E aí você começa a parar para pensar, puxa vida, será que era realmente o melhor momento, né, para se fazer um implante? Será que não era melhor tentar salvar o dente? Sim. Aí o detalhe, eu acredito que fica nesse sentido, né? Às vezes a gente deveria trabalhar melhor a dentística, né? Sim. É a base, né? Eu acredito que é a base. Base, né? É muito base. É. O Pirata fala, eu acho maravilhoso quando ele fala isso, né? Que todo mundo deveria começar aprendendo a fazer bem a dentística e bem a pele. E a gente pula, né? A gente escapa. E aí, sei lá, você está fazendo a sua orto lá, e aí o paciente vai perder um dente, né? Ou eu, que nem eu estava fazendo implante, tem uma restauração de um dente lá, faço a restauração mais ou menos, não consigo salvar aquilo. O básico do básico para fazer, sei lá, uma classe 1 direito, uma classe 2. E aí eu vou começando a colher pacientes que eles vão envelhecendo, mas eles não vão envelhecendo de uma forma saudável comigo, né? Sim. Por isso que essa luta do isolamento e da dentística, de procurar fazer bem essa base, vir com a base um pouco mais forte, cara, acho que era uma briga que era importante dentro da nossa profissão. Sim. Extremamente importante. Sim, né? Com certeza. O pessoal tá perguntando das suas fotos aí, Rafa. Cara, como ó, tem um cara que... Hã? Estão perguntando como que faz para tirar umas fotos bonitas que nem a sua, o que você usou, o que é. Ei, eu aprendi com um cara chamado Cláudio. Aí, pessoal. Cara, entra lá no Instagram do Cláudio, começa a olhar todas as fotos dele lá, e aí você começa a tentar copiar o que ele faz.
Cara, o meu setup é básico, assim, eu tenho básico. A câmera é uma T5 com uma 100mm série L. Eu uso estúdio hoje, flash de estúdio, eu prefiro, tenho até o Twin, mas hoje eu gosto de trabalhar com estúdio. E, cara, sei lá, é posicionamento de espelho, na verdade. Eu peço pro paciente abrir bem a boca, assim, falo, cara, abre lá o máximo que você puder, posiciona bem o espelho. Sempre tentar jogar o espelho para trás do grampo mestre ali, tentar afastar bem. Eu sempre afasto também o que acontece? O isolamento ele vai fazer uma pressão contra o espelho, ele vai tentar empurrar para fora. Então eu tento empurrar o isolamento em direção ao antagonista para ter uma área maior de fotografia, né? Para ter uma amplitude maior. E. Hã? Você já foi isolado? Eu? Não. Nunca, cara, nunca. Você já foi? Eu já, cara. O Sakakura fez pra mim, fiquei 2 horas isolado. Na hora que entra ali, cara, incomoda um pouco, cara. É. Ah, Porque é imagina. muito, cara. Empurra, né? É. Para todo tem que ter alguma situação nesse sentido, né? Mas, cara, é Só basicamente ganhar em tudo, né? Você ganha uma coisa ou outra, né? ganha num lado e perde do outro, né? Mas não tem, assim, eu não consigo enxergar um segredo na fotografia, assim. Eu tento, sei lá, tento manter o padrão sempre. Então, eu aprendi com o Cláudio que para você manter padrão e tentar fazer aquelas fotos que você encaixa uma na outra, se você manter o teu foco no manual é melhor, e depois você ajusta o foco só aproximando e afastando o corpo, né? Em vez de ficar toda hora regulando. Então, você estabiliza o foco inicial, faz a primeira foto. Acertou, é isso? Agora é a partir dali. Você só movimenta o corpo para frente e para trás e vai. Posição de espelho também, pegar pontos de referência na extremidade da foto, que a gente tenta sempre focar muito no que está no centro da imagem, né, o que está acontecendo, o foco central. Então, tentar sempre pegar pontos de referência, tanto nas 4 extremidades, para tentar casar sempre essa situação dessas fotos, né? Basicamente é isso, cara, em bastante luz. Eu gosto de trabalhar com bastante luz. Aí você trabalha com flash de estúdio ou você com acende... estúdio. Mas como é que você faz para ele? Você fica com sensorzinho? Você faz com... Uma configuração bem alta do meu flash, no máximo sempre, para conseguir ter bastante luz entrando, principalmente na oclusal, né? Que é a situação... tá com essa luz toda em oclusal, cara, você consegue mesmo? Eu tenho super dificuldade de trabalhar com flash de estúdio em foto oclusal, cara. A luz não entra, meu. Não entra? Não, cara. Eu acabo sempre com... Assim, quando é setor anterior, eu tenho facilidade para trabalhar, né, com o estúdio. Agora, quando é posterior, assim, eu acho super difícil. Aquelas fotos você fez todas com estúdio? Até agora, tudo que eu mostrei, tudo com estúdio. Caramba, cara. É difícil. Posição que eu coloco ou não, mas não sei. Vou fazer uma foto uma hora de como é que eu deixo o setup lá na hora das fotos oclusais. Mas eu deixo eles inclinados em 45 graus sobre o paciente. Deixo ele no máximo de potência. Geralmente eu aumento um pouco o ISO da câmera. Eu geralmente faço foto em 100. Em algumas situações eu jogo para 400 ali, para ter uma percepção, absorver mais a luz ali, né? Mas é com estúdio, cara. Hoje eu particularmente acho muito pesado trabalhar com o Twin. O meu Twin é aquele da Yongnuo. Eu trabalho com as 3 luzes, cara. Eu trabalho com o Twin, com o circular e com de estúdio. Eu começo com um, eu pego o outro. As câmeras ficou mais fácil, né? Nossa, eu apanho de um, pega o outro. E eu sinceramente, assim, eu tenho essa dificuldade com o lance da padronização. Porque quando eu acho que a gente começa a querer padronizar muito, para deixar muito perfeito, cara, você acaba judiando um pouco do paciente. Sim. Tempo, né? Sim. Não, toma muito tempo, né? Para fazer isso. Então, assim, você vai ver que a maior parte dos meus casos, uma falha minha, eu não tenho um padrão de documentação do início ao fim, assim. Às vezes eu começo a documentar, paro no final. Então, um caso ou outro, quando eu acho interessante, eu documento do início ao fim, mas senão eu não consigo manter muito essa padronização, porque tem uma coisa que eu não sou muito, é rápido fazendo procedimento. Sou aquele
Eu do sou. time 200, assim, então eu demoro bastante. Se eu for documentar tudo, cara, num alto padrão, puta, vai uma tarde pra fazer uma classe 1, sei lá. Pois é, pois é, pois Então, é. minhas documentações, elas acabam ficando meio perdidas, assim, uma parte eu faço, outra não, então Eu tento não... procuro tudo, cara. Eu sempre tento documentar Aham. tudo. Mas aí a organização ela acaba se perdendo nesse sentido, porque eu acho que se você começa a ser muito detalhista nesse sentido de padronizar, de deixar todas as fotos iguais e tal, você acaba perdendo um tempo precioso com isso. Ah, eu perco, assim, tem gente que trabalha muito rápido, mas eu Assim, acabo perdendo muito tempo. O a não Cláudio ser perguntou do espelho da Indus Belo, aquele metálico da Indus Belo, sabe? Não lembro o número agora, mas não aquele que é ovalado, assim, aquele que é um quadrado. aquele Ele que é tem mais. de um lado a bolinha, assim, do outro ele é quadradão. Eu uso aquele. Espelho é um É, negócio que vai direto também, porque eu não sei o que acontece, que eles vão riscando, né? fica uma droga, né? Do mundo eles vão riscando. Você nem sabe de onde que vem os riscos. Aquele espelho teu que a Indus Belo agora lançou é bem legal, né? Aquele que é um espelho Ele é clínico, assim, cara. É um grandão. espelho grande, assim. Eu gosto. Ele facilita porque é mais fácil de você posicionar. Talvez acho que não fique tão desconfortável para o paciente, né? Pois é, o lance que eu penso é sempre nisso, assim. Uhum. Tentar uma coisa que seja um pouco menor e que não fique machucando. Porque quando Sim. coloca aqui, assim, o espelho, ó, e Ah, faz assim, incomoda. dói, incomoda, cara. Incomoda. Não é E do. às vezes é bom a gente passar por essa situação pra gente saber, né? E Sim. tem que evitar, né? Mas é isso aí, Rafinha. Poxa, foi quanto tempo deu aí, Grazi? Tem 10 minutos, cara. Quer ver mais alguma coisa? Ué, tem coisa aí pra mostrar? Eu quero. Tem. Vamos lá. Quer essas coisas mais cabulosas assim? Eu quero. Vamos lá. Tem aqui, ó. O outro lado daquela paciente. Então, premolar e molar ali. Não, desculpa. Aí. Premolar e molar, com lesão de cárie bem extensa, né? Esse tá profundo. Tá profundo, né? O premolar também. Remoção das restaurações de amálgama, né? Então, bastante tecido cariado ainda pra gente fazer a remoção. Acabou expondo os dois, tendo exposição. Então, de Nossa. novo, fazer DME. Então, aqui a gente conseguiu isolar o molar só com a marrilha, consegui tracionar bem o lençol e entrar naquela posição. Aí depois eu entrei com as matrizes, nesse caso não fotografei com a matriz, mas eu utilizei as matrizes seccionais da TDV mesmo, aquela que já vem prontinha, feijãozinho assim, para posicionar lá bem na... Fez um lado e depois o outro, né? E depois o outro, isso. Aqui fazendo o IDS, né? Aí eu utilizei a fita de PTFE para vedar melhor ali, para que ela entrasse um pouco melhor no suco, para não entrar o fluido. Aqui o levantamento de margem concluído, né? Perfeito. E também selado para encaminhamento para endo, né? Então são alguns casinhos de levantamento de margem, isolamentos um pouco mais profundos, né? Tem, ver aqui, tem esse aqui também, de um pré-molarzinho. Olha que delícia. Então, remoção da restauração. É quase nada de dente. Né? Quase nada. Aqui eu consegui adaptar a matriz Stofflemaier. Então, assim, eu utilizo todas as matrizes possíveis, assim, no consultório, Cara, que vai achando melhor no momento, eu vou transitando, assim. Então, o que vai para então, eu acabo optando pelo que fica mais prático e mais fácil ali, né? Sim. A gente fez todo o protocolo biomimético Tem uma ribonde aí? Tem uma ribonde ali, uhum. Aí eu preparo. Olha que espetáculo. Já na hora da cimentação aqui. Também uma indireta feita em resina, handmade, né? Coisa linda, Rafa. O pessoal tá perguntando o que você obturou o canal aí. Você fez o fechamento do... Você fez com resina? Resina, cara. Eu não coloco outro tipo de material ali pra ver. Aqui, geralmente quem faz o meu tratamento, que faz tratamento de canal pra mim é minha esposa, né? Aí ela termina, você já entra. Daí eu já faço o selamento direto com a resina ali, porque dificilmente a gente precisa reintervir nesse canal, né?
Sim. Então, fica, né? Eu acabo usando a resina mesmo. Eu descobri esses dias, cara, que quando você encaminha para alguém, geralmente o dentista às vezes não gosta, porque tem dificuldade para acessar, se vai pôr pino, né, e tudo mais. Uhum. Tem uma resina que uma colega me falou, é uma resina rosa da Voco, eu Ah, acho. sim, Starlink, alguma coisa assim. sim. Fica bem Eu não sei. visível ali. Dela coloca e fica bem visível, fica um rosinha no meio ali, fica fácil de enxergar, bem bacana. Hã? Sim. Essa é uma dica boa, cara. Que daí fica pelo menos algo bem visível, né? Tem uma resina de levante também ortodôntico, que ela é azul, em algum caso, tem até esse caso aqui que eu coloquei ela. Ah, que legal. Então, esse caso era um 17, vestibularizado, paciente gordinho, assim, com a bochecha bem espessa, limitação bucal, difícil de adaptar ali com a vestibular bem comprometida. Então, nesse caso, usei o 13A ali para adaptar bem, ter uma pressão maior na região da cervical vestibular ali, né? E aí, se você for ver, tem um azulzinho aqui no meio, né? Esse Sim, azulzinho é essa resina levante. Então, coloca um pouquinho ali só, vedo bem, aí fica visível se, o paciente, se alguém precisar acessar. precisar fazer um retratamento um dia, né? Se em algum momento precisar. E aí, feito aqui, uma direta. Esse caso é um caso clássico de você tentar fazer com um relativo e você apanhar do começo ao fim ali com Do começo ao a fim, gama cara. É, hipertensiva bem ali em cima, né? cara, pra Falou, mim, viu? acho que foi Parece que a ela pior tem mira, situação. Hã? parece que a saliva tem mira laser. Ela vai Não, e pra mim, acho que a pior situação de isolamento são desses segundos molares superiores vestibularizados, assim, cara. cara, é muito difícil Muito trabalhar. difícil, cara. A asa do grampo bate no processo coronoide. Você não, cara, é terrível de enxergar, é difícil de adaptar grampo, é difícil passar o lençol. É, nesse caso, eu tinha preparado para dar tudo errado, eu tinha preparado para uma indireta. Fiz a indireta, na hora de cimentar, ela não adaptava de jeito nenhum, cara. Não encaixava, ficava gap por tudo. Aí, para não fazer mais uma intervenção, eu acabei fazendo de maneira direta essa restauração, né? Ah, Mas, entendi. puta, tinha feito a indireta tudo certinho, assim, cara, não adaptou, não tinha jeito. Tá com o dente isolado, puta, vai embora, né? Não tem mais segredo. É, tranquilo. Mas o que será que aconteceu, Rafa? Não adaptou a sua peça indireta? O que você acha que rolou? Cara, eu acho que eu não, na hora do preparo, eu acredito que eu não delimitei bem o término, sabe? Onde Um terminava bem a minha restauração. Eu acho que eu acabei estendendo um pouco além, e aí, pouquinho, algum cara, ela milímetro. ficava um vão, assim, entre ela e o dente, sabe? Ela pegava nas bordas inteiras, assim, e não encaixava. Tentei Entendi. ajustar na lixa ali, fui ajustando o disco de lixa, aí piorou de vez e falei, não, cara, agora não vou moldar de novo, não vou fazer nada, vou fazer direto mesmo. E fiz de maneira direta. Não, mas com a sua qualidade aí, ficou lindo, cara. Maravilhoso. Cara, mas são esses casinhos, assim, e tem esse caso que eu gosto também, não tem nada demais no isolamento, mas quando a gente fala de salvar dente, né, o paciente chegou com essa ocluso mesial aí, com uma fratura na mesial, a queixa dele era que tinha quebrado. Aí a gente descobriu que não sei por que motivos, para uma classe E, 2 foi colocar 2 pinos nesse dente, um de fibra de vidro e um metálico rosqueado. E aí foi um trabalho em conjunto com a minha esposa que a gente lutou nesse dente aí para remover esses pinos. Foi sofrido pra caramba, cara. Nossa, que caso complicado. nossa, Aí remoção, feita a biobase ali, tudo certinho. Confecção de uma indireta, prova dela seca ali, cimentação. cara, tá lindo esse caso. 2 pinos a menos. Se o Gusto tá aí, vai ficar feliz da vida. Não, mas é uma coisa que não dá para entender, né? Qual o Na verdade, conceito? assim, também fique claro que a remoção do pino não foi só por vamos remover esse pino por qualquer motivo. Se o dente estava com lesão em incidente, a gente precisava retratar. Então a gente teve que tirar os 2 pinos, retratar o canal e aí fazer depois uma restauração nova, né? É, porque se tivesse bem tratado, era só cortar, né? Não, não tem, né? Não tem por que Eu você largaria, desgastar mais, fragilizar mais o dente removendo, né? larga um pedacinho lá e deixa. Mas como tinha lesão nas duas raízes, cara, na mesial e na distal, foi melhor fazer a remoção dos pinos. E aí optamos por não colocar mais, porque numa classe 2 como essa não tinha necessidade, né? Pois é.
uma área de dança Cara, maravilhosa. são essas coisinhas aí que a gente tem para mostrar. Coisinhas? Eu vou ficar jogando Alguns, confete. Ô, alguns caras. pessoal, Esse ano, cara, tô estranho, esse ano eu não fiz nenhum isolamento ainda. Tava te falando, né, ah, aquele dia. eu acho que os dentes estão com medo de você, cara. Os caras estão morrendo de medo. Só. Não quer cara e por aí, não. Mas é isso Pô, aí, Rafa, cara. É tudo que eu trabalho e- desde que eu conheci a dentística através do Gustavo, do Kaká, do que eu conheci do isolamento com vocês. Então, tudo que eu vou aprendendo com alguém, eu vou aplicando no consultório. Então, eu sou muito fução, assim, cara. Eu gosto de testar tudo, tentar tudo. Então, tudo que alguém me explica alguma coisa, eu chego na semana seguinte, quero tentar fazer, quero tentar replicar. E graças a Deus eu tive a chance de conhecer profissionais muito bons na minha vida, assim, professores muito bons, que me ensinaram a ter essa qualidade de odontologia, sabe? Prezar por uma qualidade de um resultado. Então, hoje, basicamente, é esse aglomerado do que eu aprendi com todo mundo que eu vou tentando replicar no meu consultório. mas eu acredito que essa odontologia ela é muito fruto, né, dessa paixão que você tem, né? Essa paixão por você de querer o melhor, cara. Né? Então, eu só posso te dar os parabéns aí e, cara, vou estar aqui sempre acompanhando o seu crescimento. Sempre acompanhando o seu crescimento. E vai ser sempre uma pessoa que eu tenho muito carinho, que falo sempre para as outras pessoas. Ah, valeu. Próxima live, ó, gente, é com esse cara aí de baixo, aí, o nosso querido amigo Gustavo Ribas. Cara, Mais uma surra de belos casos aí pra gente. Né, Rafa? nossa, Gustavo, puta merda, cara. Tá vendo? Não, é sensacional. É outro que eu vivo mandando. Cara, como é que eu faço isso aqui? Gustavo, hein? Gustavo Bom, é pessoal, incrível, cara. Trabalha eu bem demais. preciso finalizar aqui então. Né? Tem que deixar algumas mensagens aqui. Eu anoto tudo, porque eu não consigo lembrar esses trecos de cabeça, não. Ó, então é o seguinte, ó, dia 14 de março, a gente vai ter um evento online, totalmente gratuito, que é para você começar a entrar nessa pegada do isolamento absoluto. E o nome desse evento é Desmistificando o Isolamento Absoluto. Então você vai lá na minha bio, entra lá na minha bio e se inscreve, tá? Porque não perca a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isolamento absoluto. Você pode ver aí todo o crescimento do Rafa, todos os belos casos que ele apresentou. E, poxa, gente, não tem como a gente exercer uma odontologia de padrão nível altíssimo, como vocês viram aí, trabalhando em casos de DME, de elevação de imagem, sem você dominar o isolamento absoluto. Não é verdade, Rafa? Você Não, acha? Eu acho se você não dominar isolamento, é melhor não fazer. que é melhor não fazer. É melhor não fazer. Aí parte para outras situações, tá joia? Então, Rafa, eu queria te desejar uma excelente noite, agradecer imensamente aí por você compartilhar esses casos lindos aí, por ter disponibilizado o seu tempo aí para dividir com a gente essa odontologia tão bonita que você faz, cara. Queria te dar os parabéns mais uma vez, falar que eu sou seu fã e que é um prazer, amizade, meu querido. Eu Eu agradeço, espero cara. que as pessoas entrem aí na sua conta, que te acompanhem, porque você é um dentista incrível, cara. Você é mais um daqueles que eu acho que, poxa, tem tanta gente falando tanta coisa por aí e a gente olha e fala, poxa, não tem nada demais isso aí. E o cara tem seguidor. Um menino tão fantástico como esse, gente. Esse cara aí. Sigam, por favor, aí o trabalho do Rafael. E é isso aí, Rafinho, ó. Um beijo, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado, cara, por me chamar para participar. Foi muito legal. Tô ansioso pelos próximos aí, para ver já o Gustavo na próxima. Quero ver quem que vai aparecer mais por aí. Eu acho que é um projeto bacana demais. O nível começou lá em cima já, né? Exposto para todo. Ainda bem que não foi o Gustavo hoje, senão daí se fosse eu no dia dele não ia aparecer mais ninguém depois. Cara. Muito obrigado, meu querido. Prazer enorme. Saudades de vocês. Assim que possível, eu dou um pulo em Curitiba visitar vocês lá na clínica do Marcelinho, lá nos cursos. Tô te esperando. Quem ainda lá, não fez o curso, cara. Faz o curso deles. Puta, melhor coisa que vocês vão fazer na vida é fazer esse curso. É aprender um pouco mais sobre isolamento e conhecer, cara, essas figuras incríveis aí.
Valeu, Rafinha. Valeu, Um beijo. até mais. Grande